Vamos aqui continuar o Catecismo Maior de São Pio X. Vamos avançando aí um tantinho por dia. Nos traz grande alegria. Já estamos na página 46. Olha quem diria, né? Tudo bem. 149. Olha, agora é o parágrafo 2º da Igreja em particular. Que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é a sociedade ou reunião de todas as pessoas batizadas que, vivendo na terra, professam a mesma fé e a mesma lei de Cristo, participam dos mesmos sacramentos e obedecem aos legítimos pastores, principalmente ao Romano Pontífice. Então, olha só que interessante, né? Logo de cara você já pode pensar, tem que obedecer os padres aí, o Papa, tudo mais. Então, olha, legítimos pastores. Legítimos pastores são aqueles que realmente são aí do clero, né? Os padres, os bispos, no caso aí fiéis ao Papa Bento XVI. O restante que não é fiel ao Papa Bento XVI, que está aí com Jorge Mário Bergoglio, falso Papa que deu o golpe na igreja, aí na verdade ele é a cabeça disso aí, assim, é uma das partes, é a parte visível do golpe, né? Mas o restante que está ali nas entranhas da igreja, nas entranhas do Vaticano, nós conhecemos nomes de alguns, mas é claro que não de todos. Então, meus irmãos e minhas irmãs têm que estar em comunhão com o Papa Bento XVI. E aí, então, ser legítimo pastor da igreja. Porque, claro, quem está com o falso papa está excomungado. Então já não é mais nada, perdeu cargo, poder, título, não é nem mais padre, nem mais bispo, nem dom, nem coisa nenhuma, né? Então, tem que ser aí os sacerdotes, os legítimos pastores, principalmente ao Romano Pontífice. Então, legítimos pastores, não estamos vendo ninguém. E o Romano Pontífice é o Papa Bento XVI, que está preso no Vaticano. Pronto, a paróquia Sagrada Face de Tours está em união com o Santo Padre do Papa Bento XVI, o único Papa vivo aqui da nossa época. Certo? Então, aqui está tudo bem, o problema é aí fora, aí nas igrejas que o pessoal não está nem aí para o Papa Bento XVI, nem mesmo a turminha do latim, né? Ficaria claro que estranho, eles com as igrejas sendo fechadas, dá um rompante de sinceridade agora, e essa gente dizer, para tudo, o Papa é Bento XVI, eu queria dizer isso o tempo todo, mas eu não tinha como, e agora eu estou dizendo para vocês, porque estão fechando minhas igrejas, mas não é só isso, vai, calma. Vai ficar estranho, né? Então eles vão aí sofrendo a perseguição de Jorge Mário Bergoglio, tá certo? Eles vão ter aí as suas igrejas fechadas, claro, até na esperança de que vai vir um outro Papa justo, uma pessoa que a gente sabe que não vem, e eles também já têm essa noção, enfim. Tá certo? A questão aí é essa. Deviam ter defendido o Papa Bento XVI quando tiveram chance. Agora, 9 anos depois, vai para 10 anos já do golpe, é tarde demais. Tá certo? Dizei precisamente o que é necessário para alguém ser membro da igreja. Para alguém ser membro da igreja é necessário estar batizado, crer e professar a doutrina de Jesus Cristo, participar dos mesmos sacramentos, reconhecer o Papa e outros legítimos pastores. Então, olha, crer e professar a doutrina de Jesus tem que crer e dizer tudo aquilo que ele disse e defender o que o Senhor ensinou. Por exemplo, eu sou o caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Acabou, ponto, acabou. Não tem parágrafo único, nem parágrafo primeiro, segundo, terceiro. Só isso. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tu és Pedro, sobre esta pedra erguerei a minha igreja. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, não as outras por aí. Tá certo? E ao mesmo tempo falando exatamente, né, que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então não falou nenhum desses outros deuses, pensadores, filósofos, sei lá o que mais, que fundaram outras tantas seitas e religiões por aí. Falou dele especificamente. E a gente só está começando a falar de Jesus. Vamos em frente, vamos ver aí o Senhor chamando as pessoas de hereges, desmascarando aí os fariseus, né, na sua falsa doutrina e por aí vai. Então é isso, meus irmãos. Não tem ecumenismo, né? Não tem nenhum ecumenismo. O Senhor é muito claro, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então uma igreja que é ecumênica não tem nada a ver com Jesus, a igreja bergoliana, mas não tem nada a ver com o Senhor.
Não é uma igreja que não segue os mandamentos de Deus, nem os de Cristo, e começa a relativizar tudo, não tem nada a ver com o Senhor. Uma igreja que muda a palavra de Deus, acochambra, modifica, não tem nada a ver com o Senhor. Uma pessoa, uma igreja que simplesmente ensina errado, também não tem nada a ver com o Senhor. Então, não tem nada a ver com o Senhor, é isso. E é por isso que o Senhor nos chamou para resgatar a Santa Igreja Verdadeira Católica Apostólica Romana e continuarmos com ela nas nossas casas. Exatamente por isso que o Senhor nos chamou. Para que a igreja não morra. Aliás, ele mesmo tinha prometido que as portas do inferno nunca poderão contra a igreja. Sobrou um da família Sagrada Face vivo só. Todos os outros são mártires. E agora? E agora, as portas do inferno não puderam contra a igreja. Enquanto tiver um católico verdadeiro com fé nesse mundo, as portas da igreja não puderam contra, as portas do inferno não puderam contra a igreja. Certo? Quem são os legítimos pastores da igreja? Os legítimos pastores da igreja são o pontífice romano, isto é, o Papa, que é o pastor universal, e os bispos. Além disso, sob a dependência dos bispos e do Papa, tem parte no ofício de pastores os outros sacerdotes, especialmente os párocos. Claro que não está falando de mim aqui, está falando aí do clero, tá certo? Só que o problema é que isso aqui está há mais de 100 anos atrás. A gente sabe o que aconteceu agora, tem que atualizar. Quando você estuda o catecismo, livros mais antigos, tem que atualizar para o tempo do Apocalipse, porque infelizmente já não temos mais essa estrutura que tínhamos antigamente. Por que dizeis que o pontífice romano é o pastor universal da igreja? Porque Jesus Cristo disse a São Pedro I, Papa: Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que ligares na terra será... e tudo que desligares na terra será desligado também no céu. E disse mais: apacenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Então não tem para ninguém, né? O pessoalzinho que adora dizer: São Pedro não foi o primeiro Papa. Onde é que está escrito isso? Tu és Pedro, sobre essa pedra erguerei a igreja, apacenta minhas ovelhas, apacenta meu rebanho. Precisa mais que isso. Qual é o trabalho do Papa verdadeiro? É justamente esse, tá certo? Então, vem desde o Papa, o primeiro Papa lá, São Pedro, vem até o Papa Bento XVI, a linha sucessória da Igreja Católica Apostólica, depois também chamada Romana, porque é a sede em Roma, certo? Vamos lá. Então, não pertencem à Igreja de Jesus Cristo, presta atenção nisso aqui, gente, é sério. Então não pertencem à Igreja de Jesus Cristo as sociedades de pessoas batizadas que não reconhecem o romano pontífice por seu chefe. Todos os que não reconhecem o romano pontífice por seu chefe não pertencem à Igreja de Jesus Cristo, número 153 do nosso Catecismo Maior, página 46. Quem não reconhece o Papa Bento XVI como Papa não está na verdadeira igreja, na Igreja Católica Apostólica Romana. Pronto, acabou. Quem coloca o falso Papa no lugar do verdadeiro está automaticamente excomungado, fora da comunhão com a Santa Igreja, fora da Santa Igreja. E se algum dia foi ordenado, está valendo mais nada, não tem mais cargo, não tem mais poder, não tem mais nada, acabou. Simplesmente a pessoa nem ao menos pode ser chamada de padre, nem por gozação, assim na rua, padre, nem por isso, né? Nem para cumprimentar nada, ela não é mais nada. Não é mais padre, não é mais freira, não é mais bispo, não é mais nada. Acabou o direito canônico da época do Papa João Paulo II. Então, ou reconhece que o Papa Bento XVI é o Papa, ou está fora da igreja. Por aí você vê que eu estou dizendo isso faz tempo, está embasado aqui no Catecismo Maior de São Pio X, também no direito canônico. Essas pessoas que reconhecem Jorge Mário Bergoglio como Papa e dizem que o outro, né, o Papa Bento XVI, é emérito, não existe Papa emérito, certo? As pessoas que fazem isso estão fora da Santa Igreja. Sem contar aqueles que já nem reconhecem o Bento XVI, né? Ficam chamando aí na imprensa internacional Papa Ratzinger, Cardeal Ratzinger, por aí vai. Como tem gente que faz isso, e também não é de hoje, simplesmente estão fora da Santa Igreja também, porque não reconhecem a autoridade do verdadeiro Papa escolhido pelo Espírito Santo. Como se pode distinguir a Igreja de Jesus Cristo de tantas sociedades ou seitas fundadas pelos homens e que se dizem cristãs?
Pode-se distinguir a verdadeira igreja de Jesus Cristo de tantas sociedades fundadas pelos homens e que se dizem cristãs por 4 notas características. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Certo? Ela é uma só. Então nós somos uma só, né? Nós somos uma só igreja. Nós fazemos parte da mesma igreja que, por exemplo, Santo Inácio de Loyola fazia parte. Fazemos parte da mesma igreja do Papa Bento XVI, do Papa Bento XV, Bento XIII, pode ir descendo por aí os papas que você lembrar, tá certo? Nós fazemos parte da igreja de 2000 anos, não importa se ela é grande, como já chegou a ser, ou se ela é pequena, como ela começou e vai terminar. Não interessa isso, interessa simplesmente não a quantidade, mas a qualidade. Não é porque todo mundo vai na falsa igreja que a gente tem que ir também, ao contrário. Então somos a igreja, uma igreja una, santa, buscando aí aqui, buscando a santidade, já no céu estão os santos, formamos uma igreja só de 2000 anos, amparados nas Sagradas Escrituras, Sagrado Magistério, Sagrada Tradição da igreja, que não nos deixam errar. Também temos aí o direito canônico da época do Papa João Paulo II, tudo isso são documentos da igreja que não nos deixam errar, não nos deixam sair do caminho certo, do caminho correto, desde que nós estejamos com os livros certos na mão e bem traduzidos, correto? Muito bem, e aí então romana, porque a sede é em Roma, tanto é que você note o Papa Bento XVI podia bem ter dito eu vou ficar em Castel Gandolfo, ficava preso lá em Castel Gandolfo, que era a residência de verão aí dos papas. Podia dizer eu vou para a Baviera, e podia continuar sendo Papa emérito, entre aspas, não existe essa figura, mas podia continuar sendo Papa emérito, então, na narrativa deles lá na Baviera. Não, ele continua em Roma. Então a sede de Pedro continua em Roma, continua ali o nosso verdadeiro Papa, todo dia celebrando a Santa Missa. Você vê por que ele escolheu, um dos últimos atos do seu pontificado, ficar justamente naquele mosteiro que, por sinal, foi ali construído, né, pelo Papa João Paulo II, lá no fundo lá do Vaticano. Parece que já estava até adivinhando já, justamente eu não digo nada que não tivesse alguma revelação, justamente adivinhando que futuramente o Papa Bento XVI, o seu sucessor, teria que usar aquele espaço e continuaria dali espiritualmente liderando a Santa Igreja. Continuando. Como pode se distinguir? Por que dizeis que a igreja é una? Digo que a verdadeira igreja é una, porque os seus filhos de qualquer tempo ou lugar estão unidos entre si na mesma fé, não outra. No mesmo culto, na mesma lei e na participação dos mesmos sacramentos, sob o mesmo chefe visível, o romano pontífice. O chefe visível da igreja é o Papa Bento XVI. A cabeça, o chefe invisível é o nosso Senhor Jesus Cristo, a cabeça da igreja. Mas a cabeça visível da igreja é o Papa Bento XVI, tá certo? E olha só que interessante, outra vez nós temos um problema grave com a igreja bergoniana, porque o catecismo nos ensina que tem que ser o mesmo culto. Como é que pode ser o mesmo culto se eles estão em cada país fazendo missais diferentes, contemplando aí as diversidades culturais locais? Inclusive com aí colocando, né, querendo colocar já no novo missal, não sei se vai dar tempo aqui do Brasil, mas a proposta era essa, o rito amazônico. Como assim? Originalmente você deveria ir em qualquer igreja no mundo inteiro e falar, estou na igreja católica, eu não reconheço a língua, eu não conheço esse idioma, mas pelo que está o padre fazendo lá na frente, eu sei que é a igreja católica que eu faço parte, porque é a mesma missa, só mudou aí o idioma, mas a missa continua sendo igualzinha a que eu assistia lá em Taubaté. É assim que tem que ser. O mesmo culto, tudo certinho, a mesma lei e a mesma participação nos mesmos sacramentos. Não freira aí na Amazônia ouvindo confissão. Então você já deu para ver que a igreja é coisa séria, não tem nada a ver com o que estão fazendo com ela. Não poderia haver mais de uma igreja? Não pode haver mais de uma igreja, porque assim como há um só Deus, uma só fé e um só batismo, assim também não há nem pode haver senão uma só igreja verdadeira. Esses verdadeiras que eu estou lendo aqui estão escritos mesmo, não sou eu que estou acrescentando não, tá gente? Você pode pegar o teu aí, que você vai ver que ele fala igreja verdadeira. Mas se não se chamam também igrejas o conjunto dos fiéis, mas não se chamam também igrejas o conjunto dos fiéis de uma nação ou diocese,
Chamam-se igrejas também um conjunto dos fiéis de uma nação ou de uma diocese, mas são sempre porções da Igreja Universal e formam com ela uma só igreja. Então não está aparecendo aqui aquela história de igreja particular, né? Teve um bispo aí que falou que eu não faço parte da igreja particular dele, não faço mesmo. Porque ele, se fosse bispo, não teria nada. Como ensinou o Papa Bento XVI, eu sempre soube que a igreja não é minha, não é nossa, é do nosso Senhor Jesus Cristo. Dele. Então são pequenas partes da mesma igreja unidas, então, com Roma, com o Santo Padre. Ou não são nada, não são igreja católica apostólica romana, são igreja mergulhada dos excomungados rumo ao inferno. Porque dizeis que a verdadeira igreja é santa? Chama a verdadeira igreja de santa porque Jesus Cristo, sua cabeça invisível, é santo. Santos são muitos dos seus membros. Santas são a sua fé e a sua lei. Santos os seus sacramentos. E porque fora dela não há nem pode haver verdadeira santidade. Fora da igreja não há nem pode haver verdadeira santidade. Entendeu? Então, como é que o Jorge Mário Bergoglio está unindo a igreja dele, que ele diz que a nossa não é, como é que ele está unindo a igreja junto com outras tantas igrejas, outras tantas religiões, como ele fez agora no mês passado, foi lá assinar o documento lá, unindo todo mundo? Não existe isso. Não existe. Isso é completamente fora. Tá certo? Você está entendendo? Porque a igreja, fora da igreja católica apostólica romana, não pode haver verdadeira santidade. Isso aqui nos sempre ensinou a Santa Igreja. Isso aqui que está aqui é 2000 anos aqui de doutrina resumido para você. Tá certo? Por que dizeis que a igreja é católica? Chama a verdadeira igreja de católica, que quer dizer universal, porque abrange os fiéis de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as idades e condições, e porque todos os homens do mundo são chamados a fazer parte dela. Não fazem, mas são chamados a fazer parte dela. Porque a igreja se chama também apostólica? A verdadeira igreja se chama também apostólica porque remonta, sem interrupção, até aos apóstolos. Porque crê e ensina tudo o que creram e ensinaram os apóstolos. E porque é guiada e governada pelos legítimos sucessores dos apóstolos. Então, a ordenação vem de lá para cá. Disse uma vez, certa vez, um padre que ele conseguiu descobrir a linha dele de ordenação vinha de um dos apóstolos. Ele conseguiu descobrir até qual apóstolo que era. Mas será que nesse meio ele identificou aí algum bispo daquela época da Bela Dodge que foi infiltrado comunista, pequenos seminaristas comunistas infiltrados para fazerem carreiras, se tornarem bispos, e assim a ordenação deles de padre não valia nada, quanto mais então a de bispo? E tudo que eles fizeram foi nulo, e portanto criaram gerações de padres e outros bispos, todos nulos, porque a sua ordenação é inválida? Aí tem que ver se ele levou isso em consideração, se tinha essa informação ou se estava na homilia só se mostrando, tá certo? Muito bem. Por que a verdadeira igreja se chama também romana? A verdadeira igreja se chama também romana porque os 4 caracteres da unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade se encontram só na igreja que tem por chefe o bispo de Roma, sucessor de São Pedro. Aí já tem gente que fala assim, essa igreja é falsa, na internet, tá? Porque vocês são romanos, e os romanos crucificaram Jesus, então sua igreja está com nada, meu irmão. Desse jeito. Mas acontece que o próprio Jesus quis que São Pedro e São Paulo morressem em Roma. O próprio Jesus. Então, escolha do Senhor que o centro da cristandade estivesse em Roma. Chamada Cidade Eterna, apesar que ela vai desaparecer também, vai ser destruída pelos seus pecados. Mas chamada até aqui de Cidade Eterna, porque quantas tragédias já não passaram e a cidade continua lá. Tá certo? Então, é isso, precisa ver a ignorância de quem fala essas besteiras, corre lá no catecismo, que aí você responde. Como é constituída a Igreja de Jesus Cristo? A Igreja de Jesus Cristo é constituída como uma sociedade verdadeira e perfeita, e nela, como numa pessoa moral, podemos distinguir um corpo e uma alma.
Em que consiste a alma da igreja? A alma da igreja consiste no que ela tem de interior e espiritual, isto é, fé, esperança, caridade, os dons da graça e do Espírito Santo e todos os tesouros celestes que provieram dos merecimentos de Cristo, Redentor e dos santos. Nós vamos continuar então amanhã, se não tiver festa litúrgica, nós continuamos amanhã, porque agora tem mais 2 páginas ainda, e como é necessário fazer comentários, porque eu conheço o Demônio, né? O Demônio fala aqui, olha, seus legítimos pastores, tá vendo, você não tá na igreja lá, devia ter ouvido a sua mãe lá, dona Maricotinha, que tá indo na igreja, sempre fala para você. A gente já conhece. Então, por causa disso, a gente já dá os argumentos certos para você poder combater aí o maligno, que você não deve nem dar bola para ele, mas você não vai ficar em dúvida, porque você conhece os argumentos corretos, tá bom?